Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Divino Mestre permaneçam entre nós, em nossos corações, e que estejamos aqui amparados pela espiritualidade superior e sentirmos abraçados pelo nosso Divino Mestre Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje falaremos da segunda parte do capítulo 6, da vida espírita, nos temas de percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E a continuidade do estudo, falaremos das questões 247 a 256. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia. Vamos aqui agradecer por mais esta oportunidade, por esse acolhimento que essa casa nos oferece, pela presença da espiritualidade superior na coordenação desse estudo, na presença dos amigos e irmãos desencarnados, que também se fazem presentes. Pedimos ao Pai, aqueles irmãos encarnados que se encontram em sofrimentos, nos leitos dos hospitais, nos presídios, nos abrigos, e até mesmo aqueles irmãos que estão jogados às sarjetas, que possam ser amparados, que possam receber o auxílio necessário, que possam ter o direcionamento espiritual e que recebam o conforto, que recebam ali a assistência. Ó Pai, agradecidos por essa oportunidade, pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, a respeito desse tema, percepções, sensações e sofrimentos, nós entenderemos aqui um pouco mais em torno dessas questões, como se passa essa vida do espírito. Nós sabemos que vivemos as percepções, essas sensações e também os sofrimentos enquanto encarnados, mas sabemos também que existem também essas mesmas situações enquanto desencarnados. Não de uma forma similar, porque nós sabemos que muitas dos nossos sofrimentos, das nossas percepções e sensações estão relacionadas com o nosso corpo físico, mas que, enquanto corpo espiritual, também após o desencarne, a gente tem essas mesmas percepções, sensações e sofrimentos, de uma forma não parecida, mas existem e que a gente não pode ignorar à luz do Espiritismo. Então, na primeira questão de 247, foi feito o seguinte questionamento aos irmãos espirituais. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Então, fica claro aqui no questionamento se é necessário que esse espírito se desloque de um ponto a outro para realmente ver o que se passa entre dois pontos. Nós sabemos que fisicamente é impossível a gente ter essa visão entre dois pontos, a não ser deslocando fisicamente. Vamos ver o que nossos irmãos nos esclarecem. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Então, aqui já fica claro para nós que não existem limitações físicas. Não existe aqui qualquer dificuldade do espírito estar em dois pontos diferentes, em momentos idênticos. Seu pensamento é suscetível de irradiar. Então, ele consegue se deslocar
com a força do pensamento, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Então, não é uma questão aqui para nós generalizarmos essa condição, fica muito claro para nós, que quanto mais puro for esse espírito, maior essa capacidade que ele tem. Quanto mais puro no sentido da moralidade, do desprendimento das questões materiais, então fica claro esta faculdade para esse espírito nessa condição. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem essa visão. Então, meus irmãos, aqui fica confirmado para nós essa questão da pureza, no sentido moral, no sentido de elevação espiritual, aí, na condição desse espírito. É mais difícil porque, apegado às questões da matéria, apegado às questões aqui do mundo físico, esse espírito vai encontrar dificuldade de fato para esse desprendimento. Ele vai encontrar dificuldades porque ele estará muito condicionado ainda às questões vividas no plano material. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. E vamos ver a continuidade dessa resposta. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Então, aqui, fazendo uma comparação da questão da luz, a luz irradia, e aí, fazendo a mesma comparação, o espírito da mesma forma. É uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então, como dissemos anteriormente, nós ficamos totalmente condicionados à questão física, na questão da locomoção, na questão da visão, e tendo aqui as nossas limitações. Diferente do espírito, principalmente aquele de maior elevação, essas limitações, essas dificuldades deixam de existir. E os nossos irmãos nos recomendam a entendermos um pouco mais a questão da ubiquidade, que se remete lá na questão de número 92 de O Livro dos Espíritos. Vamos entender um pouco mais a respeito. O espírito não pode dividir-se, mas irradiar-se, parecendo estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, acerca da ubiquidade, os espíritos nos esclarecem. Não existe essa divisão. O espírito é único, ele é indivisível. Porém, ele pode se manifestar em pontos diferentes. Então, a questão 92 nos traz esse esclarecimento. Bom, dando continuidade, questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E aí nos esclarece que mais
distintamente. Então, só para nós entendermos esse mais distintamente, irmãos. Se não existem as limitações às quais nós sofremos na matéria, esse mais distintamente faz realmente sentido. Pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece. Então, nós entendemos, inclusive, na questão anterior, que a nossa visão é limitada justamente porque nós dependemos da presença de luz para termos a condição de enxergarmos. Nós dependemos de não existirem barreiras físicas para que a gente tenha condições de fato de enxergar. E mesmo diante da luz, e mesmo diante da não existência de barreiras físicas, nós também temos uma visão limitada. Porém, nos espíritos fica claro para nós que não existem essas limitações. Essa visão é muito clara e ela não está condicionada a essa questão fisiológica conforme nós temos um corpo encarnado. Então, nada obscurece. Então, reforçando aqui, irmãos, na questão que vimos de número 247, toda essa facilidade, toda essa faculdade também estará muito condicionada às questões de evolução desse espírito. Questão 249. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Então, vimos a questão da visão e agora vemos aqui na questão 249 a questão da audição. Então, fica claro também que não existem limitações e que conseguem ouvir aqueles sons que, na condição de espírito encarnado, nós não temos condições de ouvir. Por mais que tenhamos uma boa audição, sabemos que o espírito tem uma condição muito superior do que a nossa na questão de ouvir sons até mesmo imperceptíveis. Dando continuidade a essa pergunta, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver. Então, ou seja, a faculdade de ouvir está em todo o espírito como a de ver. Vamos ver o que nossos irmãos nos esclarecem. Todas as percepções constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser. Quais percepções são essas? A percepção do ver, a percepção do ouvir, a percepção do sentir. Quando o reveste em corpo material, ou seja, quando encarnado, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Então, enquanto espírito, nós temos essas mesmas percepções. Porém, encarnados, devido às nossas limitações físicas, a gente passa também a ter as limitações dessas percepções. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então, meus irmãos, na condição de espírito encarnado, nós sabemos que é aqui limitado essas percepções. Com certeza aqui tem um sentido muito lógico, tem uma razão muito clara para que isso aconteça. Como existe, inclusive, o esquecimento do nosso passado. Então, nós somos, diante de uma oportunidade reencarnatória, nós vestimos um corpo físico, trazemos conosco uma bagagem de encarnações anteriores, trazemos as percepções que esse espírito tem de ouvir, de sentir, de enxergar, porém, sabemos que aqui, enquanto encarnados, nós temos as nossas limitações. Isso faz parte de um processo reencarnatório. Não faz sentido carregarmos essas mesmas faculdades no mesmo sentido para o corpo físico. Isso é um propósito de Deus para conosco e realmente faz sentido, como faz sentido esquecermos o passado
de encarnações anteriores. Questão 250. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ou seja, o fato de enxergarmos, o fato de ouvirmos, de termos todas essas percepções e sensações, é atributo próprio do espírito, não é atributo da matéria. Ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Então, aqui já fica claro para nós o quanto é seletivo essa capacidade do espírito. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Então, por que os espíritos elevados têm ainda mais essa capacidade? Porque eles não se prendem a questões que não sejam de importância espiritual àquele espírito. Então, imagine um espírito elevado ficar ligado a questões que não lhe traga uma elevação ainda mais superior à qual ele já conquistou. Então, ficar vinculado a questões de menor elevação faz parte de espíritos não adiantados. Ficar aqui preso às questões da matéria está relacionado direto ao nosso não adiantamento espiritual. Porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, se aqui somos muito apegados a questões da matéria, quando desencarnados, se não estivermos preparados o suficiente, nós continuaremos enxergando, sentindo e ouvindo tudo aquilo que é de meu interesse, até mesmo desencarnado. É assim, inclusive, meus irmãos, que se dá o processo da obsessão. Se eu sou uma pessoa muito vinculada a determinados vícios na minha existência terrena, após o desencarne, não compreendendo a necessidade de uma elevação espiritual, eu continuarei aqui vinculado a esses meus vícios no plano terreno. Eu continuarei buscando tudo aquilo que me dava prazer enquanto espírito encarnado. Então, quando se diz que essa questão de que o espírito vê e ouve realmente o que é de interesse dele, já nos faz aqui um convite para a nossa preparação, para a nossa elevação, para buscarmos de fato aquilo que é de importância para o nosso crescimento espiritual. Estarmos aqui presos, principalmente a essas questões da matéria, estarmos presos aqui aos nossos vícios, principalmente vai também nos condicionar a essa ligação pós-desencarne. Questão 251. São sensíveis às músicas os espíritos? Aludes à música terrena? Então aqui é questionado também pelos nossos irmãos se essa sensibilidade tem relação com a nossa música. Nós sabemos que infelizmente nós temos músicas que, por mais que tenham irmãos que tenham adorações a essas músicas, que fazem aí, né, toda uma ligação, a gente sabe que infelizmente é de muito pouco proveito aquilo que se apresenta por essas músicas. Então, os nossos irmãos questionam se são aludes a essa música terrena que nós estamos questionando. E eles nos dizem o seguinte, que é ela comparada à música celeste?
Então, ou seja, que música que nós estamos questionando se eles são sensíveis ou não? A esta harmonia de que na terra vos pode dar ideia? Então, um outro questionamento também. Então, ou seja, essa mesma música que vocês ouvem aí, que de baixa qualidade, né? E aí os nossos irmãos nos esclarecem o seguinte: uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Então, nós sabemos que quanto mais elevado esse espírito, essas músicas que nós temos aqui não fará sentido algum para ele. Porém, se for uma música que traz uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, que faz uma ligação com o trabalho do bem, com certeza vai atrair bons espíritos, espíritos elevados. Porém, se nós temos uma melodia voltada para apologia à violência, para apologia às drogas, para apologia ao sexo desregrado, com certeza também vai atrair aqueles irmãos que não estão elevados espiritualmente. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. Isso que nós dissemos há pouco. Por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. Então, até mesmo dentro dos nossos lares, no nosso carro, ao nos conectarmos a uma música, ali estamos em sintonia com espíritos superiores ou com espíritos inferiores, conforme a mensagem que aquela música nos apresenta. Então está até aí a nossa necessidade de sermos seletivos e termos a devida preocupação, até mesmo com a música que ouvimos, até mesmo com as conversas que nós temos no nosso dia a dia. Porque através delas nós atraímos bons ou maus espíritos. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Imagino eu que, diante as nossas apresentações no coral semeador, nas nossas reuniões, aquelas lindas músicas aqui apresentadas, quanta presença de espíritos superiores nós não atraímos numa noite de apresentação, de ensaio, à nossa casa. Quando aqui, através do coral, através das músicas aqui apresentadas, a gente traz esses irmãos ao nosso encontro. Então faz todo sentido aqui, né, Fabiana? Nós temos um coral na nossa casa que traga o quê? A mensagem de luz, a mensagem de paz, a mensagem de amor. Então termos um musical semeador na nossa casa faz todo sentido. E que pena que a gente não tem condições de trazer as apresentações todas as noites na nossa casa. Mas cada noite de apresentação do coral a gente percebe que é uma noite especial, com certeza, em função de tudo isso. Questão 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais do mundo que longe estamos de as conhecer. Então, se para nós não percebemos às vezes o valor, a beleza que existe numa flor, numa árvore carregada de frutos, na presença de um animal, na presença ali
Por mais insignificante que sejam os nossos olhos, para os espíritos, existe uma beleza muito superior daquilo que nós temos condições de enxergar e de percebermos. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Aqui também está muito ligado à questão da sua superioridade espiritual. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, se nós ainda temos essa dificuldade de percebermos um pôr do sol, de percebermos a beleza numa flor, de percebermos o quanto é singelo um pássaro cantando, se isso tudo para nós, aos nossos olhos, é muito imperceptível, para os espíritos essa sensibilidade é muito superior e eles conseguem ver muito além daquilo que nós conseguimos enxergar. Então aqui fica também uma mensagem para sermos mais perceptíveis essas questões da natureza, para sermos mais perceptíveis as questões de Deus, ao percebermos o canto de um pássaro, ao vermos a beleza de uma flor, ao percebermos ali a presença de um animal, que enxerguemos como criaturas de Deus, que enxerguemos ali que cada um tem o seu devido papel dentro desse nosso contexto, dentro dessa nossa vivência. E não é por acaso que somos todos criaturas divinas. Questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Então, ou seja, como dissemos anteriormente, diante principalmente nossos vícios, as nossas fragilidades, com certeza nós atraímos também aqueles irmãos que têm também essa mesma necessidade e o desejo de continuidade em tudo isso mesmo desencarnado. Vamos ver o que os nossos irmãos nos esclarecem. Eles os conhecem, porque os sofreram, não os experimentam. Porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. Então, qual que é a diferença? Um encarnado e o outro desencarnado. Porém, se ambos estão em sofrimento, ligados por esses vícios, por essas paixões terrenas, ali sim existe uma sintonia. Ali sim vai existir essa particularidade, essa dependência e esse vínculo que se dá através dessas paixões, através desses vícios. Então, ou seja, experimentam conforme a nossa sintonia, conforme a nossa ligação. Portanto, aqui, meus irmãos, nos faz um convite justamente para essa nossa vigilância. Justamente para quê? Para combatermos esse sofrimento físico, para buscarmos o entendimento desse sofrimento físico, para tratarmos a causa desse sofrimento físico. E tratarmos a causa desse sofrimento, nós estaremos cuidando tanto de nós, como também daqueles irmãos que sentem o prazer de estarem junto de nós diante desses sofrimentos. Então aqui fica muito claro essa necessidade dessa cura, desse tratamento, tanto nosso quanto também desses irmãos que se comprazem, por muitas vezes, por nos verem diante desses sofrimentos físicos. Questão 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas?
fadiga, repouso, tudo isso tem muita relação com o quê? Com o nosso corpo físico. Se eu continuo conectado a esse corpo físico, nessa sensação física mesmo após o desencarne, como fica essa questão diante dos espíritos? Não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então, a fadiga e a necessidade de repouso diretamente relacionado ao meu corpo físico. Então, aqueles irmãos que após um desencarne ainda permanecem ali muito ligado a esse corpo físico, ele ainda sente, por um período, essa sensação do corpo físico. Ele pode sentir fome, ele pode sentir frio, ele pode sentir sede, mas não como a necessidade do espírito. É por estar diretamente ligado ainda a esse corpo físico. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Não no sentido da necessidade de recompor as suas energias. Aqui fica claro para nós que ele repousa no sentido de estar ali em determinado momento desvinculado de qualquer atividade que ele tem. Então, ou seja, não que ele tenha ali a necessidade de dormir, não que ele tenha ali a necessidade de estar em repouso para recompor as suas energias, mas sim de manter afastado de determinadas atividades. Bom, dando sequência, quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quando de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. Então, como a gente viu, a atividade do espírito diretamente relacionada ao pensamento. Em determinados momentos, ele desvincula esse pensamento e deixa de estar em atividade. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. Sabemos que o nosso repouso, nós temos o quê? A necessidade do sono. Para o espírito, isso não é necessário. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. É aquilo que dissemos anteriormente. Estando ele condicionado às questões da matéria, estando ele condicionado a essa inferioridade, ele tem essas sensações da matéria. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Questão 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Diante as oportunidades que temos, meus irmãos, nas nossas reuniões mediúnicas, isso fica muito claro para nós, a presença desses irmãos em sofrimento. E esses irmãos em sofrimento vêm ao nosso encontro, trazidos pela espiritualidade superior, justamente como uma forma de nos trazer um aprendizado, mediante uma forma para nós, ali enquanto instrumento de amor também, praticarmos o acolhimento e esclarecimento a esses irmãos. Então fica muito claro para nós, nas reuniões mediúnicas, a presença desses irmãos sofredores. Vamos entender um pouco mais a respeito. Que sofrimento é esse, meus irmãos? São as angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. E como nós dissemos, isso fica muito claro para nós, essa questão das angústias morais.
São aqueles irmãos que vêm ao nosso encontro justamente trazendo essa bagagem desse sofrimento moral. É aquele irmão que, mediante um desencarne, deixou uma questão mal resolvida com seus entes queridos, se viu na condição de que poderia ter trabalhado muito mais no bem, no amor, se vê naquelas condições em que colocavam as questões da matéria sempre acima das questões espirituais e morais. Então, esses irmãos vêm justamente com esse sofrimento, com essas angústias morais ao nosso encontro, como também uma oportunidade do nosso aprendizado. Como uma oportunidade de serem trazidos aqui pela espiritualidade superior, ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, e colocando-se no papel de trabalhadores do Cristo, nós esclarecemos esses irmãos. Nós levamos a eles uma palavra de conforto, de esclarecimento e, acima de tudo, levamos para nós também um grande aprendizado. Então, a casa ter um trabalho, uma reunião mediúnica, nos dar essa oportunidade, é justamente para o nosso aprimoramento. Não seria necessário que esses irmãos viessem ao nosso encontro com essas experiências, porque sabemos que a espiritualidade superior tem condições muito maiores, muito mais elevadas do que as nossas, para que esses irmãos sejam acolhidos e confortados e consolados. Porém, trazê-los à nossa presença dentro de uma casa espírita, dentro da seriedade de uma reunião mediúnica, é justamente para nos apresentar e trazer esses exemplos como ensinamento para todos nós. Então, toda casa séria, toda casa espírita que traz um trabalho mediúnico à altura, ela tem esse propósito, justamente levar esses irmãos o consolo e o esclarecimento, mas muito mais para o nosso aprendizado. E nós sabemos que esse sofrimento está diretamente relacionado à moralidade, à vivência daquele espírito aqui encarnado. Questão 256. Caminhando já, meus irmãos, para o final do nosso estudo. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado sofrer frio ou calor? Então, também muito presente nas nossas reuniões mediúnicas, esses irmãos que vêm ao nosso encontro com essa percepção de frio, com essa percepção de calor, com essa percepção de fome. Então, como é que alguns espíritos queixam disso? Por que disso? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Então, principalmente aqueles irmãos que ainda não tiveram o entendimento do seu desencarne, daqueles irmãos que ainda se encontram numa perturbação pós-desencarne, daqueles irmãos que ainda vivem as sensações que viviam no corpo físico. Isso é muito característico, isso é muito natural desses irmãos. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passando algum tempo que ainda o traz sobre os ombros. Então aqui fica claro que essa sensação de frio, de calor, tem uma relação direta com a sua ligação à matéria. Tem uma relação direta
ainda com o não entendimento da vida do espírito. Tem uma relação direta com a ligação com o corpo material. Então, meus irmãos, conforme dissemos anteriormente, também é uma situação muito comum, vivenciada por nós mediante uma reunião mediúnica. Esses irmãos, quando esclarecidos, esses irmãos, quando levados ao entendimento do seu desencarne, de uma forma muito singela, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito esclarecedora, esse irmão se desprende dessas sensações, se sente o alívio de libertar-se dessas sensações e viver e ser acolhido verdadeiramente à vida espiritual. Liberto dessas sensações, dessa prisão ainda vinculada ao corpo físico. Então, o nosso papel é realmente entendermos essa relação entre encarnado e desencarnado, as limitações que existem entre uma vida e outra, e a relação dessas sensações entre o espírito e a matéria. Então, essas questões aqui nos trouxe muito mais o entendimento, nos trouxe muito mais o esclarecimento, e como oportunidade que vivemos na Casa Espírita, diante dos trabalhos, principalmente que aqui realizamos, nas reuniões mediúnicas, isso também é muito bem trabalhado entre nós. Sentimos realmente tudo isso que os Espíritos sentem, trazem ao nosso conhecimento, e como aqui uma oportunidade de um grande aprendizado. Queridos irmãos, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo transborde no coração de todos, sintam-se abraçados, sintam amparados, sintam assistidos por essa espiritualidade superior. E pedimos a permissão aqui para encerrarmos mais um estudo da noite de hoje, agradecidos pela presença da direção espiritual, agradecidos aqui pela presença dos irmãos desencarnados que vieram ao nosso encontro, também com a oportunidade do aprendizado. E esperamos que essa mensagem, através desse canal, possa ter levado também aos irmãos que assistiram mais um aprendizado, mais uma experiência aqui trazida, mais um conhecimento deixado pelo Espiritismo, deixado aqui por Kardec, deixado aqui por todos aqueles que trabalharam na codificação do Espiritismo, que trouxeram esclarecimento através do Livro dos Espíritos. Ó Pai, pedimos, permaneça hoje e sempre conosco, e derrame sobre nós a sua paz, a sua luz e o seu amor, hoje e sempre, que assim seja. Amém.